Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. E nesta manhã de segunda-feira, quando nós sentimos, todos nós, imaginando estar na casa de Guará, poderemos sentir a presença amorosa e amiga daquele que se comprometeu conosco, nos prometeu e continua nos visitando, o professor Eurípedes Bassanufo. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, rogando que nos dê a palavra fácil, o pensamento claro, absorvendo a interpretação da orientação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para que possamos fazer uma semeadura que caia no coração de todos vocês, produzindo frutos sazonado de esperança, de paz, de luz, para que vocês possam replicar com tantas outras pessoas que não têm oportunidade de assistir os nossos cultos do Evangelho. Hoje nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo de número 26, que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro dela, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 213, com o título Gratuidade do Bem, ela sugere, examina, esclarece, pontua os itens 1 e o item 7. Portanto, nós vamos começar, já que o tema é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e o título que ela aplica no seu capítulo é Gratuidade do Bem. Ela interpreta o capítulo, atualiza o pensamento de Jesus, joga luz em todas as palavras do nosso querido codificador Allan Kardec e nos traz um esclarecimento maravilhoso que vão nos reenriquecer o nosso cabedal de conhecimento espírita e conhecimento do Evangelho. Vamos começar aqui no capítulo 26, no item 10, que a veneranda não citou, do item 10, mas quando ela fala, cita dois itens como referência, mas na realidade ela estuda o capítulo todo. E nós tiramos aqui do capítulo 26, do item 10, a seguinte mensagem, um parágrafo que Allan Kardec colocou. Jesus e os apóstolos, ainda que muito pobres, nada cobravam pelas curas que eles realizavam. Para aí vocês têm uma ideia de como é que nós vamos abordar essa questão. Vamos aqui no capítulo 26, o item 1, que é uma passagem de Mateus, do capítulo 10, versículo número 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Nós vamos ver agora a decodificação desse enunciado. Vamos ver o que é que o nosso irmão Allan Kardec nos fala depois da irmã Joana de Ângeles. Decodificar esse enunciado, traduzindo em palavras mais fáceis, uma interpretação clara, para que nós todos possamos internalizar esse pensamento de Jesus. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Vamos então aqui no item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente de Deus era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dela objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Que coisa, olha que discurso severo, discurso objetivo, determinação correta para a orientação daqueles que iniciavam na semeadura e na divulgação do Evangelho. Mas vamos ver aqui o que é que a veneranda benfeitora nos diz aqui no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda,
página 213. O que ela diz aqui? Em análise pela psicologia profunda, o texto de Jesus impõe reflexões graves, convidando o servidor do bem à ação sem descanso após a decodificação do seu enunciado. Com esse esclarecimento, realmente nós temos de olhar o serviço do bem sem ação, com ação sem descanso. A recomendação, a interpretação dela. Continuando na página 213, ela continua: para que a saúde seja restituída aos enfermos. Olha a observação dela: para que a saúde seja restituída aos enfermos. E isso nós chamamos a atenção, porque também nós somos enfermos. Muitos enfermos procuram as casas espíritas, e em especial o Grupo Espírita Casa de Guará, onde nós estamos a serviço de Jesus, naquele rebanho, para ajudá-los. Mas a recomendação da veneranda, diante da qualificação do que Jesus falou, tem um colorido especial. Ela dá recomendação para os doentes e recomendação para aqueles que trabalham nesse serviço de orientação, de ajuda, para favorecer a cura verdadeira, que é a cura do espírito. Para que a saúde seja restituída aos enfermos, torna-se-lhes necessária a radical transformação moral, porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. E ela continua: agora, para aqueles que ajudam na cura, caminhando na cura espiritual daqueles que procuram a nossa casa. Aquele que empreende a tarefa de ajudar no processo da saúde, auxilia o enfermo a recuperar o equilíbrio interno e o refazimento das suas condutas, para que adquira harmonia perante as leis soberanas da vida. Portanto, em 2 parágrafos, a recomendação para aqueles que estão doentes e a recomendação para aqueles que trabalham na ajuda da recuperação desses pacientes. Ainda na página 13, ela diz: por isso, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizam no erro. Ela usa a palavra cadáver e daí cria um novo verbete, uma outra palavra. Por isso, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizam no erro, havendo perdido o contato com a existência por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e nas sombras da criminalidade, onde exaurem as forças vitais e entram em decomposição moral. Na página 214, ela continua: por outro lado, pode-se entender também aqueles que foram vítimas da morte aparente, pela letargia ou catalepsia, à época de Jesus, consideradas como término da existência física. E aqui o esclarecimento maravilhoso para aqueles que ainda não tiveram conhecimento e de discernir. A morte real, a morte verdadeira, ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início à desencarnação, cujo processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo de apego ou não do espírito ao corpo. Então vamos agora ainda colocar a nossa interpretação, nosso entendimento com base no que ela informa. A morte real ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início, naquele momento, à desencarnação, cujo processo se prolonga por tempo que corresponda ao estado evolutivo de apego ou não do espírito ao corpo. Então, a desencarnação, conforme nos orienta Allan Kardec, nos espíritos superiores, muitas vezes ocorre antes de acontecer a morte do corpo físico. Ou seja, quando o tronco encefálico deixa de funcionar, os espíritos superiores muitas vezes já deixaram o corpo. Mas nós outros é diferente. A desencarnação, o processo pode se prolongar, pode ser horas depois, um dia depois, semana depois, um mês,
anos depois, e ainda o espírito está preso aos restos mortais. O nosso venerando amigo André Luiz, nos seus livros, ele nos fala de algumas vezes que ele foi ao hospital e viu ainda espíritos com aquele cordão prateado ligado, entrando na terra, ligando aos restos mortais que estavam na sepultura, ali enterrada, ligando a eles e eles sem poderem sair, sem poderem se desligar. Então é muito importante compreender isso. Por isso que certa vez uma pessoa me perguntou assim: Ari, você é seu colega fulano e tal, é verdade que ele desencarnou? Eu digo, eu não sei. O corpo morreu, né? No sentido de que o tronco encefálico deixou de funcionar. Mas eu não sei se ele foi desligado do corpo ou não, depende do grau de evolução dele. Por isso que muitas vezes nós deveremos nos preparar para esse momento, através dos nossos gestos de bondade, de caridade, propagar o nosso amor, conquistar a simpatia dos bons espíritos, para que eles, nesse momento em que a morte do corpo ocorra, eles favoreçam a nossa desencarnação. É isso que nós precisamos aprender. A reencarnação não é imediata. Depende, como ela diz aqui, a morte verdadeira, a morte real, ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar. Aí dá início à desencarnação. O processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo de apego ou não do espírito ao corpo. Portanto, pode se demorar ou não. É preciso que nós aprendamos essas informações para ficarmos com um conteúdo cada vez iluminado pela doutrina espírita. Na mesma página 214, ela diz aqui: adaptando-se à linguagem do Mestre Jesus à atualidade psicológica, teremos nos demônios os espíritos ignorantes e perversos, aqueles que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como os transtornos fisiológicos, de quantos lhes padecem a instância morbífica infelicitadora. O que os obsessores, que nós chamamos de obsessores, os espíritos perversos e ignorantes, que nós comumente costumamos identificar como de obsessores, o que eles são capazes de fazer. Portanto, vamos ainda à página 214. Por isso que eu falei, a lição hoje é muito importante para o nosso procedimento, para o nosso conteúdo e para nós aprendermos a acompanhar o tratamento espiritual que a doutrina espírita nos proporciona através das casas espíritas, colaborar com esse tratamento, ajudando os espíritos e aqueles que também trabalham, concorrendo para a nossa melhoria e o nosso crescimento espiritual. Então ela esclarece, para que todos os processos de recuperação se fizessem claros, prováveis, uma condição tornava-se necessária: dar de graça o que de graça se havia recebido. Dessa forma, a faculdade espiritual encarregada de produzir resultados saudáveis obedece à ética da dignidade, que confere a energia curadora, as ondas benéficas que podem propiciar o retorno do bem-estar, do equilíbrio e do refazimento para aquele que procura Jesus. Na página 217, ela diz aqui: harmonizado com o bem, harmonizado com o bem, bem com letra maiúscula, as forças morais geram energia curadora, que altera a mitose celular, a multiplicação das células, agindo nos fulcros do perispírito e recompondo a sua malha vibratória, a fim de que o organismo se beneficie e se refaça. Vocês vejam que maravilha esses esclarecimentos, harmonizando com o bem. As forças morais geram energia curadora, que altera a multiplicação celular, altera a mitose, produzindo equilíbrio nas mitoses, agindo nos fulcros do perispírito e recompondo a malha do perispírito, essa malha vibratória, a fim de que o organismo se beneficie e se refaça, se revigore. E ela continua, na página 217,
sintonizado com as esferas superiores, recebe as vibrações compatíveis com as necessidades dos pacientes, aqueles que estão trabalhando para ajudar, sintonizado com as esferas superiores, recebe as vibrações compatíveis com as necessidades do paciente e imprimem essas vibrações nos seus fulcros energéticos, alterando o comportamento fisiológico, que passa a ter novo dimensionamento e nova reorganização. Vocês vejam que trabalho maravilhoso essa intercessão para ajudar os pacientes, mas é preciso que os pacientes mantenham uma sintonia com o bem, para que possam, segurar, vamos dizer assim, entre aspas, segurar essas energias, fazendo com que elas realmente se transformem, mantenham o organismo, produzindo no organismo um novo dimensionamento e uma nova reorganização, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E aí ela continua: concomitantemente à renovação moral do enfermo, faculta-lhe a fixação das energias saudáveis que irão trabalhar o seu ser, proporcionando-lhe bem-estar e paz. É o que eu estava dizendo. É preciso que o paciente colabore. Pensamentos elevados, otimismo, orações diárias, ao amanhecer, durante o dia, o exercício do seu trabalho no campo do bem é uma verdadeira prece para Deus. E antes de deitar, fazer uma outra oração, pedindo aos espíritos amigos que o levem durante o desmembramento do desenvolvimento dali do sono, o desdobramento espiritual, leve para receber conselhos, orientações e luzes que lhes permitam acordar pela manhã sentindo o reflexo desses contatos amorosos e relevantes para nós. Por isso ela conclui: jamais a mediunidade poderá transformar-se em profissão, sob qualquer pretexto, conforme ela se apresente. Vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. No capítulo 7, aqui. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns. Tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio, e fazê-la pagar seria desviá-la do seu providencial objetivo. Vamos agora ao item 9, capítulo 26, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, item 9. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão da mediunidade, elevou a mediunidade à categoria de missão. E no capítulo 10, no seguinte, ela diz: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. E aqui nós fazemos uma ressalva. Muitas vezes o médium não cobra, mas aceita, Aceita coisinhas, presentinhos, coisas que podem, vamos dizer assim, ser convertida ou transformada ou traduzida como uma espécie de pagamento. O médium não deve aceitar. O médium deve orientar as pessoas para que convertam aqueles mimos, aqueles presentinhos em dinheiro, que comprem, que promovam a aquisição de pães, leite, o que for necessário para a alimentação daqueles que necessitam. É preciso que a pessoa dê de si para os outros e não dê nada ao médium, que ele está fazendo a sua missão, ele está desempenhando a sua missão e irá prestar contas da sua administração, como disse Jesus: irás prestar contas da sua administração. E é preciso que ele, depois que haja desencarnação no plano espiritual, ele irá prestar contas, mostrar as suas mãos limpas por não ter recebido nada, nenhum dinheiro, nenhum presente, nenhum mimo, mas ter a consciência tranquila de que orientou todos os pacientes que foram à casa espírita para que aprendessem a doar de si mesmo, a oferecer o seu coração, desenvolver a sua capacidade de amar, de transformar esse amor
num amor mais sublime, o que muda o nome para caridade. Por isso, vamos novamente ler, vamos novamente repassar para vocês o que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz na página 216. Na página 216, quem realmente se dedica ao bem, o faz com gratuidade, experimenta júbilo, alegria incomparável, que se expressa mediante a felicidade de poder doar, ao invés de receber, ajudar antes de ser beneficiado. A mediunidade é conquista moral e espiritual, que jamais privilegia sem que haja uma retaguarda de esforço pessoal e de realização dignificadora. A veneranda é maravilhosa nesse sentido. Por isso que vamos aqui na página 217, quando ela diz: jamais a mediunidade poderá transformar-se em profissão sob qualquer pretexto, conforme se apresente. A lei que vibra em toda parte é a lei do trabalho, da conquista do pão, com o trabalho digno, pessoal e intransferível. E aqui ela diz, na página 217, no seu severo discurso, igualmente rico de esperanças e consolo, Jesus adverte que concede a todos aqueles que o sigam sinceramente os tesouros da transferência de saúde e de paz, ressuscitando-os do túmulo da ignorância e do sono pesado a que se entregam os médios, tornando-se fonte de luz, desde que o façam cada um, dando gratuitamente o que gratuitamente haja recebido. Que recomendação valiosa, é uma recomendação grave para que realmente os médios não se desviem da sua missão. Realizem com dignidade, com ética, com moral elevada, para quando desencarnarem e forem prestar conta da sua administração, e aí ocorrer aquilo que Jesus falou, a cada um conforme as suas obras, eles terão de peito erguido, o rosto humilde, mas olhando com dignidade, como se estivesse pensando, dizendo àqueles que o receberem: Senhor, senhores, eu cumpri com o meu dever. Isso aqui é lindo. Agora nós vamos buscar, para concluir, o auxílio da veneranda benfeitora Amélia Rodrigues, nesse livro, Quando Voltar a Primavera, no capítulo No Crepúsculo, Jesus. Ela conta, aí é que está. Por que é que eu estou mostrando para vocês? Por que é que eu trouxe para aqui? Porque quando Allan Kardec colocou no capítulo 26, ele colocou um versículo só. Ela coloca todos os versículos e os contatos que Jesus teve com eles, não somente para dizer aquilo que ele disse, ressuscitar os mortos, isso, curar. Vocês já sabem, é um versículo só. Amélia Rodrigues, ela analisa, comenta, interpreta toda a parte que Mateus, do versículo 1 ao versículo final, que ela comenta. Então é bom que vocês acessem esse livro, Quando Voltar a Primavera, no capítulo No Crepúsculo, quer dizer, olha, no crepúsculo, a parte da tarde, né, o sol se pondo. No crepúsculo, Jesus. Portanto, ela esclarece, ela narra o contato que Jesus teve, os objetivos, para vocês complementarem, ampliarem essas informações que nós passamos para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, do campo moral que ela trabalha, mas no campo histórico, a forma como Jesus os chamou para orientar é maravilhosa. Essa colocação da professora Amélia Rodrigues, e eu adoro os livros dela também. Já li, reli várias vezes, mas sempre é uma oportunidade maravilhosa de absorver esses ensinamentos. E ela começa: o Senhor Jesus reuniu os 12 apóstolos e, fitando-os com inefável doçura, passou às instruções, despertando todos eles para as responsabilidades graves do futuro que viria. O que deveria ser dito teria que ser enunciado em compasso de ternura. O que deveria ser dito
teria de ser enunciado em compasso de ternura, nem os atemorizar, nem os iludir, revelar aos apóstolos o que deveriam ou não deveriam fazer. Isso é importante. Vejam como Jesus foi um professor, um pai criterioso nessa orientação, um educador por excelência. Prognosticou a finalidade do Evangelho, as responsabilidades que lhes caberiam desenvolver, os compromissos a assumir e concretizar. A palavra gentil de Jesus, repassada de ternura, abria-lhes a visão anterior para os trabalhos que deveriam modificar as estruturas sociológicas do planeta Terra e de todas as criaturas. Viram que missão grandiosa a espalhar o Evangelho de Jesus? E aí ela continua: seriam os apóstolos, aqueles que distribuíam o Evangelho, os portadores da revolução do amor, em que os proletários e infelizes, os fundamente marcados pela dor, os prepotentes e caídos no arrependimento, fruiriam o amparo da esperança e a oportunidade de ascensão, de elevação, mediante os recursos do sacrifício e da abnegação. Mas que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, que coisa, eu às vezes fico mentalizando aquele momento, que seria eles ali escutando as lições de Jesus, e se vocês lerem o capítulo de Amélia, vocês vão se imaginar lá também, junto deles, e Jesus com aquele doçura, aquele carinho, mostrando tudo pelo que eles iriam passar. Está também em Mateus, versículo 1 ao versículo 33. Ela analisa tudo. É um capítulo de várias páginas, mas que vocês vão ser, beneficiados com tanto banho de luz e de orientação. Por isso, meus queridos irmãos, eu desejo que vocês repassem essas orientações em casa, analisem, observem o cuidado do educador Jesus na preparação daqueles apóstolos para o que viria, como nós estamos vivenciando aquilo que eles realizaram. E nós somos os novos, poderemos nos considerar os novos apóstolos da modernidade, porque nós somos também transferidores do pensamento de Jesus, das palavras e orientações do seu Evangelho, para aqueles que ainda estão desligados do comprometimento com o querido Mestre de Nazaré. Que a lição de hoje toque profundamente o coração de todos vocês, como tocou o meu profundamente. Eu me senti maravilhado com a leitura do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com o capítulo da veneranda benfeitora Gratuidade do Bem, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, e parece que foi a sobremesa, o capítulo da irmã Amélia Rodrigues. Eu vou explicar aqui para vocês não perderem. Quando voltar a primavera, está aqui, quando voltar a primavera. Portanto, vocês vão se beneficiar e vão sentir a preocupação, o interesse, o amor de Jesus pela humanidade. E tudo o que eles fizeram, os apóstolos conseguiram fazer e tiveram suas desencarnações dolorosas, mas fiéis ao pensamento do nosso querido Rabi Galileu, o nosso querido Mestre de Nazaré. Que Jesus os abençoe, que os ajude a ser os novos apóstolos da modernidade, ajudando através dos seus comportamentos, das suas vibrações mentais, ampliando o amor em todas as direções, praticando o bem, exemplificando a caridade em todas as circunstâncias das suas existências, inclusive partindo do lar com seus entes queridos, para que Jesus possa entender que Ele encontra em cada um de nós colaboradores fiéis e dedicados que vão ajudá-lo com menos dor e menos constrangimento a mudar este mundo para um planeta de regeneração. Que o Senhor os abençoe, os ampare, inunde os seus lares de muito amor, de paz, de alegria e de união, e aceitem carinhosamente este abraço paternal que eu ofereço a vocês, acompanhado de um beijo para os seus corações, um beijo cheio de paz, de luz, emoldurado de amor, carinho e de ternura. Fiquem com Jesus, que Deus os abençoe, meus queridos irmãos.